recém-passado o Dia dos Namorados e a enxurrada de perguntas de seguidoras e pacientes que eu recebi na semana passada sobre este tema, eu resolvi trazê-lo hoje para o IGTV, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo em mulheres, a perda da libido feminina. A gente sabe que os dados epidemiológicos, eles estão apontando hoje, pelo menos nos Estados Unidos, a prevalência de 63%, né, da perda da libido feminina em mulheres acima de 40 anos. E a gente quer entender qual o real papel da nutrição dentro desse processo. Então a gente vai entender de que maneira as carências nutricionais específicas podem corroborar com esse quadro e de que maneira elas podem ajudar, e a fitoterapia pode ser uma grande aliada, tá? Eu vou começar trazendo para vocês a informação de que a gente sabe que esse transtorno, ele tem fatores psicológicos e sociais associados, né? E hoje a gente vai falar estritamente da parte fisiológica. Quando a gente fala de mecanismos fisiológicos, todos eles, sem qualquer exceção, são nutriente dependentes. E é por isso que carências nutricionais, elas podem desfuncionalizar absolutamente tudo dentro do nosso organismo. E no caso da libido, isso não é diferente, tá bom? Esse processo de desejo sexual e de prazer durante a relação sexual, ele é mediado por uma gama de neurotransmissores e de hormônios sexuais, tá? O processo de síntese desses neurotransmissores e desses hormônios sexuais, eles dependem de nutrientes, sim, né? Eles são feitos a partir de nutrientes e funcionam, e muitos nutrientes funcionam como cofatores enzimáticos, né, desse processo bioquímico todo. E aí eu vou trazer para vocês agora os nutrientes que especificamente para esse quadro, eles são necessários, né? Os aminoácidos, quando a gente fala de neurotransmissores, a gente sabe que são cadeias proteicas, então a gente precisa do uso desses aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo não produz, tá? Para que a gente tenha a matéria-prima para a produção desses neurotransmissores. Então, uma dieta rica em proteínas de boa qualidade nutricional, de bom valor biológico, é um passo importante para a gente conseguir chegar nesse nível, tá? E a gente sabe também que existem muitos nutrientes, né, que funcionam como cofatores enzimáticos. Eu vou trazer os principais aqui. Eu acho que o zinco é um dos mais importantes, o zinco, selênio, magnésio, vitamina B6, vitamina B3, tá? E o aminoácido que eu destacaria dentro desse processo seria o triptofano, porque o triptofano, além de participar dos próprios neurotransmissores, ele também auxilia em processos marginais, né, de neurotransmissores que atuam de maneira marginais no processo de identificação desse sentimento antes da relação sexual, tá? Então a gente sabe também que toxinas inflamatórias, elas podem desviar, né, a rota de produção desses neurotransmissores. E a gente sabe que o intestino é a nossa grande mina de produção dessas toxinas inflamatórias, né? Que são produzidas lá por bactérias gram-negativas. Fora que o revestimento das bactérias gram-negativas, que é o LPS, também é uma endotoxina perigosa e que desencadeia esse processo inflamatório, né, de maneira crônica e de baixo grau. E esse quadro, ele desvia a rota da produção desses neurotransmissores, né? Trazendo prejuízos não só em relação à libido, mas como também em relação a todo esse processo psicológico, né? Causando ansiedade, causando processos depressivos. E a gente precisa olhar para o nosso intestino como um grande vilão disso tudo. Não é à toa que mulheres constipadas, mulheres que têm prisão de ventre, elas consequentemente acabam cursando em muito pouco tempo com uma baixa severa de libido. Eu escuto isso no nosso consultório todos os dias. E o motivo é esse, né? Alta produção de citocinas inflamatórias em decorrência da presença desse LPS e dessas endotoxinas que são produzidas lá no intestino. Então, uma outra dica, além de garantir o aporte nutricional correto, seria, sem sombra de dúvidas, modular o seu intestino, tá? Através de uma alimentação adequada, reduzindo o consumo de alimentos pró-inflamatórios, equilibrando o consumo dos alimentos
anti-inflamatórios e que é bem importante também a gente pensar no uso dos probióticos, tá? E pensar em uma alimentação bem rica em fibras. E aí agora eu vou falar um pouquinho dos 3 fitoterápicos, né, que a gente sabe que tem uma ação expressiva quando fala da melhora da libido. E eu quero deixar bem claro que o FDA, ele não aprovou nenhum desses fitoterápicos para uso específico, mas a gente tem um bom volume de estudos científicos que falam que eles podem auxiliar nesse processo, tá? Eu vou deixar esses estudos aqui nos destaques, tá? E vou deixar no story agora para quem tiver interesse dar uma lida. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de hormônios sexuais, a gente tem, né, a testosterona e tem o estradiol como os 2 grandes mediadores desse processo sexual, tá? E esses 2 hormônios, eles são derivados de um outro hormônio que chama de DHEA. O DHEA, ele é produzido no córtex de uma glândula que fica lá em cima do nosso rim, que chama de adrenal. Só que lá no córtex adrenal é também onde é produzido o cortisol. Então, se você passa por uma tensão emocional, se você é muito estressada e demanda a síntese aumentada desse cortisol, você vai perder, né, o teu sítio de produção de DHEA. Então, isso vai bloquear esse processo de base. E aí, por isso que a Tribulus terrestris, que é uma planta que ela é bastante estudada e que a gente já sabe que ela foi aprovada, né, em alguns estudos, eu vou deixar esses estudos aqui, como um grande melhorador da libido sexual feminina, porque ela atua como um DHEA, ela satura os receptores dos hormônios que vão se converter subsequente ao DHEA. Então, isso traz uma melhora imediata desse processo, tá? E aí eu vou falar também da maca peruana, que ela melhora o vigor físico, porque o aumento do cortisol, ele traz sensação de cansaço, fadiga. E aí a gente sabe que cansado e fadigado, né, você fica sem vontade de praticar a relação sexual. Então a maca peruana, ela melhora o vigor físico e isso traz mais energia, que consequentemente vai culminar em mais vontade e mais prazer durante a relação sexual também. E eu vou finalizar falando para vocês da Rhodiola rosea, tá? Que é um adaptogênico, ela é um melhorador da resposta fisiológica ao estresse e ela atua diretamente reduzindo a síntese do cortisol. Então, se ela atua reduzindo a síntese do cortisol, a gente tem mais oportunidade de produzir DHEA, né? E fazer com que esse processo melhore aí dessa base que o estresse psicológico traz prejuízo. Então, procure um profissional para te ajudar como utilizar esses fitoterápicos, para adequar a sua dieta, para te ajudar a modular o intestino, que a gente sabe que esse é o único caminho fisiológico para a melhora desse processo.